Sindipetro RJ. A história, quem faz somos nós. Desde as primeiras lutas até os dias atuais, a união dos trabalhadores tem sido definitiva na conquista de seus direitos. Quando lutamos juntos, somos fortes. Muito já foi feito. Conheça um pouco da luta petroleira. 1994. Em busca de seus direitos, os petroleiros se unem e iniciam a greve em 27 de setembro. O movimento foi um dos mais fortes da categoria. Em 9 dias, registrou paralisação média de 80%, com adesão em todo o país. Esta parte da história depende de você. Participe. Seja você também uma peça fundamental na construção da luta. É no sindicato que nos unimos e nos organizamos para lutar em defesa dos nossos direitos, reivindicar melhores salários e condições de trabalho. Ser sócio do sindicato é contribuir para a sustentação política e material da entidade. É apoiar a organização independente dos trabalhadores. É contribuir na luta pela construção de uma sociedade mais justa. Sindicalize-se. Se você já é sindicalizado ou sindicalizada, repasse esta informação para um companheiro ou companheira e fale sobre a importância da sindicalização. Sindipetro RJ, 49 anos lutando pela soberania nacional. Olá, companheirada, estamos aí a cumprir mais uma missão que nós gostamos muito. Essa missão ela é muito valiosa para nós, né? Então, companheirada, nós estamos hoje na nossa transmissão de número 373, né, Furtado? Que corresponde qual intervalo? Que vai da semana de 17 a 23 de 1 de 2020 e corresponde à edição de 4 do ano. Legal. Então, companheirada, um dia vieram e levaram a BR Distribuidora. Como eu não sou BR, não me incomodei. No dia seguinte, vieram e levaram a Transpetro. Como eu não sou Transpetro, não me incomodei. No terceiro dia, vieram e levaram os ativos do Norte e do Nordeste. Como eu não sou de lá, não me incomodei. No quarto dia, vieram e me levaram. Já não havia mais ninguém para reclamar, inclusive eu. Então, companheirada, isso aqui é de autoria dos petroleiros que lutam. Nós não podemos esperar que chegue essa perseguição a cada um de nós. Nós precisamos urgentemente estarmos unidos, fortemente unidos contra esses ataques que estão realizando para perturbar e tornar o trabalhador brasileiro um doente mental. E com relação à doença mental, nós publicamos, o Sindipetro RJ publicou um especial sobre doença mental. Tem um especial, um boletim especial, é só vocês entrarem no site www.sindipetro.org.br e aí vocês vão ver que quem cuida da mente, cuida da vida, né? Porque nós precisamos ser mais presentes, nós precisamos viver a vida com respeito, nós precisamos ter mais diálogos, nós precisamos investir no afeto, nós precisamos cuidar da nossa saúde, nós precisamos buscar
o autoconhecimento. Nós precisamos dar mais tempo para nós, porque as máquinas estão aí para nos escravizar. Nós precisamos viver a vida com mais sentido. A vida não pode perder o sentido. E nós precisamos dizer não a qualquer tipo de violência. E para terminar, nós precisamos dizer não também aos preconceitos. Essas coisas só servem para tornar o trabalhador doente mental. Furtado, um resumo. Ah, você vai ter dificuldade, né? Tá ali. O Furtado vai fazer um resumo do que nós vamos tratar hoje aqui nessa transmissão do dia 23 de janeiro de 2020. Um resumo, Furtado. A notícia petroleira correspondente a esta semana, né, esse período, diz o seguinte: nossos homenageados inesquecíveis da semana que proporcionaram grandes impactos, tanto na cultura nacional como na internacional. Destaque para Tião do Carro. Me parece que é Tião Carreiro, não tenho bem certeza não, mas eu tenho uma dúvida. Tião do Carro. Tião do Carro, isso aqui específico, né? Na Grande Nara Leão, Xangô da Mangueira, que é lá da área, né? Gracinha Leporassi, Ed Maciel, Ronaldo Bato e Babalu da Mangueira. A relação... Babaú, obrigado, é emoção. Relação completa dos aniversariantes de 17 a 23. A nossa transmissão de hoje, né, veja abaixo, os tópicos são os seguintes: um ano após a tragédia, as lágrimas ainda rolam em Brumadinho. Lutas e revoluções populares na América Latina no século 19, 20 e 21. Cultura é preciso cancelar os editais anunciados pelo ex-secretário que citou Goebbels. É assim essa pronúncia? É isso aí. Todos os editais que ele publicou, a campanha é para cancelar tudo. E inclusive aquela entrevista que foi devastadora. Às vezes as pessoas nem sabem o que está falando, nem entendem da própria história. Isso que é lamentável. As frases de Bolsonaro, não gosto de falar, pronto, estragou. As frases desse senhor que está aí na presidência, que ele disse em 2019. Uma coletânea de sabedoria. Que na realidade ele não disse, ele apenas vociferou o que é normal nele. Ministros e a OAB repudiam manifestação nazista de ex-secretário do governo. E nós temos aí a nota abaixo da OAB na íntegra. É verdade. E o companheiro Ivan, aí, com referência às assembleias que nós tivemos também, né? Essas setoriais, né? Setoriais. É verdade. Antes disso, Furtado, vamos mandar mais um grande abraço, rapaz, um bocado de gente já. Vladimir Shoas, Renata Batista, Mauro Jesus de Oliveira, grande Maurão, tamo junto aí, Maurão, Emílio Montenegro, Mauro Zibones, Sérgio Cunha, Paulo Roberto Jesus, Karina Oliveira, Valmir Pereira Pinheiro, José Sebastião Fialho, Rita Silva, Haroldo Teles, grande petroleiro também, Renata Bastos, Márcia Saldanha, Márcia Viana, Moisés Barbalho, Karina Oliveira, Mauro de Bones, sempre presente, e Eduardo Perim. Olha quanta gente, Furtado, já está nos prestigiando. Bacana isso, hein? E eu peço, aí é um pedido pessoal, para dar um pulinho lá no YouTube e procurar lá MP373, que é esse trabalho de hoje nosso. E aí, se inscreve para dar uma força para nós aí. Isso para nós é muito legal. Dá força, dá sugestão, faz encaminhamento de pauta, tudo isso aí é para nós. Agora aí, Ia Valença também acabou de entrar. Obrigado, hein? Então, olha só.
A Assembleia já chegou, está aqui também. Claudinho Pacheco, grande abraço também, legal. Então, nós realizamos uma setorial no Edicim, no Edib, né, Transpetro, várias bases nossas. Fizemos uma reunião com a Repsol Sinopec, muito interessante. Fizemos hoje a Assembleia com os trabalhadores da Shell, que rejeitaram em parte a proposta que a empresa, a contraproposta, né, que a empresa encaminhou. Estamos conversando com a Chevron também, porque nesse mês de janeiro tem a Chevron, a Repsol Sinopec, a Shell e como é que é? A nova agora aqui, ExxonMobil, né? Também já estamos conversando com o representante da empresa. São essas nossas prioridades agora para o mês de janeiro, que o Catabás é de janeiro. Temos que correr um pouquinho. Então, companheirada, a política ambiental, hoje, ela está se tornando o olhar do capitalismo, ele começa a se voltar para a política ambiental. Mas não é nenhum altruísmo, não. Não é pensando em qualidade de vida da população, do planeta, nada disso. É simplesmente que eles estão vendo que tratar a política ambiental, partir para os alimentos menos industrializado ou sem nenhum processo industrial, isso está ficando muito rentável. Está ficando muito rentável. Então, estão caindo nesse segmento, visando apenas, mais uma vez, apenas o lucro. Então, o que é que nós estamos vendo? Que a política ambiental, muito criticada, já causa prejuízo não só humanos, Furtado, mas também econômicos. Não é verdade? Isso é tanto verdade que o cidadão aí começou cheio de marra com política ambiental, até fomentando, Furtado, grileiros no Amazonas, tacando fogo em tudo, não é? Aí eles tiveram que afrouxar, tiveram que arregar mais uma vez e criar um conselho específico para a Amazônia, não é isso? Então isso é uma característica dos covardes, dos hipócritas, dos mentirosos, que realmente pensam que eles são dono do mundo, mas não são. Apesar da democracia que nós vivenciamos ser uma democracia financeira, porque só os ricos mandam. Agora, Furtado, fazendo aí acho que você nem fez suas considerações iniciais, chegou a fazer? Não, já entrou direto no programa, né? Não, mas uma coisa que chama bastante atenção, até você fez comentário dos acordos coletivos que nós estamos aí, já fazendo o debate, também dizer que já vamos também começar o debate com a refinaria de petróleo de Manguinhos, né? Provavelmente no dia 27, dia 29, estaremos fazendo uma reunião para o RH, está dependendo de confirmação deles lá, para a gente fazer essa reunião. Portanto, então manda um abraço para o José Ângelo Manuel, Alexandre Moraes, Denilson Bandeira e Gessé Dávila. Valeu, está sempre conosco também. Isso. Agora, companheiro, com referência ao meio ambiente, e a gente, vou te fazer algumas perguntas, não sei se cabe aqui, mas você sabe que eu não gosto, em momento algum, de falar o nome dessas pessoas que hoje estão no governo, até porque, na realidade, eu não votei, mas... A náusea falando dele. Mas o povo votou, tem que ter respeitado o voto, né? Mas, olha só, em Davos, esse senhor aí, que se diz super-ministro, que de economia não entende nada, veja aí o que está sendo denunciado, né? Veja aí o que está sendo denunciado, de não entende nada. Não é o nome daquele grupo GPG, sei lá, o nome do grupo aí, que fazia lavagem, está no meio de comunicações aí. Então, esse cidadão aí, vocês podemos até considerá-lo como cidadão, tão nocivo que é. GPG. GPG é importante, né? Cuidado. Agora, o detalhe é o seguinte, esse cidadão aí, né, que de economia não manja nada, ele disse o seguinte, que descobriu, companheiro Ivan, descobriu o problema do meio ambiente. O problema do meio ambiente é a pobreza. É o pobre.
porque o pobre está comendo a floresta toda, né? Tá comendo a floresta toda, tá poluindo os rios, né? Mas aí tá falando cagar todo dia, tá cagando todos os dias, não pode. Não pode, segundo aí o presidente, né? Não sei se é presidente. Agora, o detalhe é o seguinte, né, companheiro? Bom, o pobre, ele está fazendo isso por fome, né? Que vem aqui na Presidente Vargas, especificamente. E agora, e o rico, companheiro, que polui e destrói a natureza, é em função de quê, companheiro? Destrói a vida humana. Destrói a vida humana. Depois do GCW, lá veio o Sadi Pedroso e o Cláudio Oliveira está conosco também, legal. Agora, até baseado nisso que nós estávamos comentando, a gente vai fazer alguns comentários no que diz respeito à situação de Brumadinho, né? Furtado, 1 ano após a tragédia, as lágrimas ainda rolam em Brumadinho. A companheira Malvina Firmino Nunes perdeu seu filho na tragédia em Brumadinho. Quer dizer, isso é lamentável que um governo cheio de marra, fica arregando para essas empresas. E eu falo também, não só como petroleiro, eu particularmente, meu Alcado Furtado, eu sou jornalista, meu registro CPJ é o 38690, Rio de Janeiro, desde 1977, e quero ter o meu direito de fazer a minha colocação, meu ponto de vista, com respeito, baseado na liberdade de imprensa. Bloquearam no Facebook, bloquearam, mas não sei o quê. Quer dizer, não pode bloquear nada, eu tenho direito, nós temos direito de livre expressão. Agora a gente vê, né? Há quase um ano, Natália de Oliveira acende todos os dias a vela antes de rezar para que o corpo da irmã dela, Arecilda, finalmente seja encontrado no meio à lama após o rompimento da barragem de Brumadinho em Minas Gerais. Imaginemos o sofrimento dessas famílias, pô. Imagine 1 ano depois, o corpo não apareceu ainda. Quer dizer, então, isso eles não veem, não resolve. Dá um salário mínimo para essas pessoas, não é dificuldade nada. Agora, ontem estou vendo a reportagem do INSS, a pessoa teve um problema sério, teve que amputar as 2 mãos e os 2 pés. Aí o INSS não podia dar o valor para ela, porque não tinha como assinar. Olha só, a pessoa está sem as 2 mãos e sem os 2 pés. E aí, como não tem como assinar, não pode receber benefício. Isso é porque é pobre, cara. Eu queria saber se fosse com rico. Se fosse com rico isso. Com rico é diferente. Então, voltando para Brumadinho, Furtado, a gente vê o seguinte, rapaz. Aquela enxurrada de resíduos que foi desprendido da barragem, da mina Córrego do Feijão, da mineradora Vale, porque olha como é que eles agem, olha como é que os canalhas, malvados, perversos, como é que eles agem. O nome da empresa, quando era estatal, era Vale do Rio Doce, né? Eles, não contentes com o nome Vale do Rio Doce, para descaracterizar, para acabar com a história dessa empresa, tiraram o Rio Doce, aí virou Vale. Não satisfeitos em tirar do nome, em matar do nome Vale do Rio Doce, o que eles fizeram? Mataram o rio também. Eles não mataram só o nome da empresa, tirando Rio Doce, mataram também o Rio Doce. Então, a gente vê a crueldade desses caras, barragem, é um negócio assim, impensável, o nível de crueldade, o requinte de crueldade que essas pessoas têm. A gente vê, Furtado, quantas vítimas, Furtado, que foi o resultado dessa tragédia.
Olha só, isso deixou em torno de 270 vítimas. Ainda há um problema, né, Paulo? Desse total, 259 mortos e 11 desaparecidos. Até hoje, ó. Isso é o caso da dona Decilda de Oliveira, né? Da irmã dela, né? A irmã da dona Decilda. E entre eles, Lecilda de Oliveira, até hoje, uma equipe de 73 bombeiros busca encontrar esses corpos que estão desaparecidos. É uma vergonha para o nosso país, uma vergonha. Portanto, manda um abraço aí para o Vanderlei Azevedo, para o grande Bernardo Martins, grande Serivaldo, para a Exaltina Júnior, o Edson Jesus Melo Cunha. No dia foi o nome errado, Edson, desculpa. Irceu Signac, deve ser, Alvino Pereira e Hector Souza. Vai lá, abração para o Não, mas é que está se falando aqui, né? Mas me ocorreu um pensamento agora, né? Infelizmente, né? A gente sempre fala sobre isso aí. Saiu das mídias, saiu dos jornais, está no esquecimento. Isso é triste. Quando a gente lê, quando a gente vê do pouco que é transmitido para a gente, por exemplo, no meio dessa tragédia toda, nos foi tirado completamente a dignidade. Isso é que dói, né? Isso é a dignidade. Porque as pessoas que hoje estão no governo, não vê esse superministro, era até parafraseando esse senhor aí que diz que é superministro, mandar os pobres beber água lá de repente, já que ele está dizendo que a pobreza é a grande causadora do meio ambiente. Como é que se acaba a pobreza? Se acaba a pobreza mole. Segundo esse senhor aí, que de economia não manja nada, a gente sempre está falando isso aqui, o pobre está comendo a floresta toda. Basta matar os pobres, né? Então faz o seguinte, mata, porque o pobre vai comer a árvore, aquela árvore também tem certas ervas que são venenosas. O pobre não vai saber definir o que é venenoso e o que não é, como é que ele mata, né? Infelizmente. Então aí de repente ele vai dizer que lá esse o Rio Doce, né? De repente ele vai dizer que aquela água está boa para o pobre beber, incompetente, não tem a menor dignidade, é que está escrito aqui. E a gente não tem sentimento. E a gente está falando, companheiro, é aquilo que a gente lê nos jornais, é aquilo que a gente vê nos meios de comunicações. A gente não está aqui em momento algum inventando nada. Está aqui na nossa frente, está tudo aqui na nossa frente. É o caso da democracia, companheiro. É o caso da democracia. Da mesma forma como eles falam um monte de bobagem, um monte de besteira, né? E aí quando ele estava falando aqui, esse fato que você narrou, né? Que é um fato que tira a dignidade, a coisa mais importante do ser humano, quando uma pessoa perdeu as duas mãos e os pés, e a pessoa que o atende diz que não deu benefício, porque a pessoa não pode assinar. Mas a reforma da Previdência não vinha para fazer esse tipo de benefício, não vinha para beneficiar o pobre, não era isso que eles falavam? E a mídia concordava com isso. É isso que dói, companheiro. É isso que dói quando a gente percebe isso aí. Vê o problema aí da dona Natália, que hoje chora por causa das irmãs dela, até agora todo dia. E tem um companheiro aí também que perdeu, se não me falha a memória, a esposa. Ele vai lá para as margens do rio todo santo dia. Essas pessoas aí são indignas, inclusive, de serem ser humano, companheiro. Portanto, olha o que é que eles falam. Toda a cidade foi muito atingida. Perdemos muitos amigos de infância. Isso nos deixa acabados. Olha a palavra. Está escrito aqui. Luto e comprimidos. É isso, a vida deles agora se resume assim. Mas, Furtado, fazendo uma pausa aqui, o Bernardo Martins está mandando um recado. O que ele está falando aqui? A eleição de um presidente que acha que o trabalho não passa de um favor, ao invés de uma troca, só piora a situação do trabalhador. Por sinal, seres humanos. Está vendo? Quer dizer, então,
Bernardo, tá verdade, você está certo. Um abraço para o Oliveira Gomes, que entrou agora também, e para o Alfredo Alencar, que também está conosco aqui agora. Então, Furtado, as pessoas, algumas famílias, ganharam lá salário mínimo, né? ganharam salário mínimo e teve algumas indenizações, mas a indenização que eles ganharam só serviu para comprar uma casinha pequena. Os indenizados, todos eles, no entanto, eles consideram que a compensação financeira da mineradora não é suficiente. São vidas, né? Só as vidas que foram perdidas, né? Aí eles falam assim: eu só espero justiça, espero a prisão deles, mas acho que não vão ser presos. Quem está preso é quem morreu. Os colarinhos brancos ficam soltos, afirma uma das vítimas lá de Brumadinho. E é verdade, Furtado. Quem é que está preso na lama? É o trabalhador. É o trabalhador. É o ser humano que está. As pessoas que estão na hora do almoço, no restaurante, no sagrado momento do seu almoço, estão presos na lama até hoje lá, né? Então, o que é que ela fala? Acreditamos que para honrar nossos mortos, temos que fazer a nossa parte. Não podemos aceitar que a mineradora cause mortes. A Vale deve aprender a lição, diz a dona Natália. Agora, Furtado, no dia 21 agora de janeiro, aconteceu o quê? o Ministério Público de Minas Gerais, MPMG, denunciou por homicídio doloso o ex-presidente da Vale, Fábio, não vou ler o sobrenome, e outros 15 funcionários e ex-funcionários da empresa da alemã TUVECZFUD. Tudo sujo, olha só esse nome, SUD, olha essa pronúncia. Que emitia os certificados de segurança. Esse grifo aí, olha, isso negrito, itálico, sublinhado, foi nosso grifo. Mas isso está no meio de comunicação. Eles tinham portado certificado de segurança, claro. Portado. Quer dizer, na realidade, todo o povo brasileiro precisa ficar unidos pelas tragédias que vêm se repetindo, Furtado. Não é verdade? E ainda tem uma... Você vê como é que são as coisas, né, companheiro? Infelizmente, que a gente acabou de falar aqui, sai da mídia, aquilo é esquecido. E às vezes, determinados problemas são agravantes para quem ficou aqui, que vai lá, tem que receber, mas aí tem aquela política aí, não, está faltando documento. Ora, isso é uma forma, inclusive, da indignidade, da irresponsabilidade de quem dirige este país. Aqui, por exemplo, algumas pessoas levam a tragédia em seus corpos. No dia do desastre, a adolescente Thalita Oliveira, de 16 anos, viu a morte muito de perto. Ficou presa na lama, mas depois foi resgatada pelos grandes companheiros bombeiros, que são tenazes nessa todo luta. o nosso respeito e amor. Todo o nosso respeito e a nossa consideração, porque são tenazes nessa luta, demonstram toda a sua capacidade de ser humano, que não é dessas pessoas que dirigem o país. Você imagina aquela pessoa hoje, está com as pernas cheias de cicatriz, só consegue andar com muleta. Aí ela fala o quê? Estive no hospital por 6 meses, tomei muita morfina, suportei dores muito intensas. Essa adolescente está relatando isso aí. Nós estamos fazendo essa matéria, nós chegamos à conclusão com a nossa produção, porque não pode, como o Furtado falou, não pode cair no esquecimento. De vez em quando, nós vamos levar essas tragédias. Vamos lembrar isso aqui. Mariana passou, Brumadinho veio. Quantas pessoas mais vão ter que se tornar vítima? Hoje se fala de Mariana? Fala nada, pô. Fala nada. Quantas vezes nós vamos ter que lembrar essas tragédias que ficam impunes, pô. Elas ficam impunes, entendeu? Você vê, no momento agora atual, Furtado, no momento agora atual, onde é que você quer? Não, aqui.
Olha só, desculpa incomodar você, mas essa... Bernardo mandou aqui uma recado, peraí. Bernardo Martins falou o seguinte: eu é que sei o que eu passo por causa da doença de trabalho que eu contraí. O medicamento me deixa 3 dias passando mal. Olha só, doença de trabalho que ele contraiu. E dizer que ele foi agora, essa semana ele fez o tratamento, passou 3 dias aí acamado praticamente, né? É verdade. Mas nós estamos aqui na torcida por você, companheiro. É verdade. Vai um grande abraço para André Lobão, meu irmão. Bota aí um comentário também bacana. E também para o Otacílio Ferreira. André Lobão é o nosso competentíssimo jornalista. E estamos convidando para ele que vem aqui. Vim aqui, ele entrou aqui uma vez, foi legal. Vim aqui, dar sua colaboração. É um jornalista competente, jornalista que é atuante, que merece toda a nossa consideração e apreço também. E aí, meu companheiro, que estava falando aqui com um abraço para Edson Ponte e para o Daniel Rodrigues também. E por falar em Daniel Rodrigues, Gustavo, vai um abração para o Daniel, né? É, o grande Daniel. Daniel, isso aí. Daniel, não é o da Toca do Leão. Não. Daniel, olha só, Bernardo fala assim, é por essas e outras que precisamos de pessoas como vocês que lutam pela segurança do trabalhador e por um trabalho digno. Nossa missão é essa, né? André Lobão, saudações aos queridos companheiros, aos queridos apresentadores. Valeu, Lobão, tamo junto aí. Mas aí, voltando aqui, né? Voltando de novo, inclusive a Thalita, olha só o depoimento. Muitas vezes tenho pesadelos, aquela imagem sempre me vem à cabeça, eles tentando me tirar, eu achava que não ia conseguir sair dali, que iria morrer. Tem dias que consigo ser alegre, fico cantando, quero um futuro sem ter que tomar tantos remédios, poder voltar a andar normal. Isso seria uma... Porra, é terrível, cara. Terrível, é doloroso. Nós que não... Aí vem cidadão dizer que o pobre é que polui. É verdade. Nós que não vivemos essa situação lá, ficamos emocionados com esse tipo de matéria, né? Então, nós temos que, mais uma vez, fazer essa campanha. Nós estamos unidos pela tragédia e dor, tá certo? Isso em Brumadinho, nós precisamos nos tornar uma única família. E a partir dessa lembrança e dessa pequena homenagem aos nossos amigos solidários de Brumadinho, nós vamos entrar agora no nosso próximo bloco, que são as lutas e revoluções populares que aconteceram na América Latina nos séculos 19, 20 e 21. Nosso intervalo vai do dia 17 até o dia 23. Nesse intervalo, então, vamos relembrar, Furtado, dia 17 de janeiro de 1811, Furtado. No México acontece a Batalha del Puente de Calderón. Envolve cerca de 100 mil insurgentes para enfrentarem as tropas espanholas na batalha que marca o final da primeira etapa da Guerra da Independência do México, que será alcançada em 1821. 10 anos depois. Mas aí o povo, olha só, o povo voltado com direito e para uma conquista que veio acontecer 10 anos depois. Aí você, dia 18. Não, Furtado, mas aí você se torna um insurgente. Está defendendo os teus interesses, do teu povo, e você é insurgente. Aí você é comunista, né? Comunista, qualquer coisa, entendeu? Só porque você está defendendo os interesses do teu povo, rapaz. No dia 18 de janeiro de 1928, na Nicarágua, Furtado, surge na cidade do México o Comitê Tirem as Mãos da Nicarágua. O grupo reúne organizações sindicais, populares e também intelectuais da América Latina
em solidariedade à luta do revolucionário Augusto Sandino contra a invasão da Nicarágua pelos Estados Unidos da América. O negócio deles é só invadir, mais uma vez, é tomar a terra dos outros. Nesse mesmo dia 18, portanto, de janeiro, o que nós lemos foi de 1928, mas em 1956 também aconteceu um fato relevante, não foi? Isso na Guatemala, né? O escritor guatemalteco, Miguel Angel Astúria escreve Weekend na Guatemala, que é o final de semana na Guatemala. O livro de ficção remonta ao golpe de 2 anos atrás, arquitetado pelos Estados Unidos da América, que pôs fim ao governo progressista de Jacobo Arbenzo e instaurou uma terrível ditadura no país. O autor será o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 1960. Mas o país, eles não são um país democrático? Mas eu não estou conseguindo entender. Eles não são democráticos? Mas eles não dizem que a melhor democracia é nos Estados Unidos? Lá para eles, né? Para eles. Lá o resto do mundo, ditadura, matança, são uns formatos. Tá nos meios de comunicações. A gente tá vendo aí. Que pra gente não é novidade nenhuma. José Roberto Cerqueira, grande abraço. Agora, companheiro Ivan, no dia 19 de 1974, na Argentina, o que é que aconteceu lá? Foi o dia do lançamento do filme Cuba, uma odisseia africana, que retrata a ajuda de tropas guerrilheiras cubanas aos movimentos de libertação africanos. Isso no início dos anos 60, com o objetivo de espalhar o exemplo da Revolução Cubana. No dia 21 de janeiro de 1964 no Brasil, portanto, 1984 no Brasil, aconteceu o quê? De 1984, neste mês, né, no Brasil é fundado, durante Encontro Nacional de Cascavel, no Paraná, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Teto. Sem terra? Sem terra. MST. MST, que se tornará um marco na luta pela reforma agrária e por uma sociedade justa. O movimento será referência em todo o continente. Agora, verdade. Peraí, companheiro, parece que nós cometemos um equívoco aqui, né? Por quê? Porque a leitura seria o seguinte: no 19 de fevereiro de 1974, na Argentina, é verdade. um comando do Exército Revolucionário do Povo, toma o quartel azul, onde estavam o regimento de cavalaria e o grupo de artilharia. Esse exército revolucionário foi uma das principais organizações guerrilheiras do país no período da ditadura, tendo realizado inúmeras ações no campo e na cidade contra alvos militares. Né? Ditadura vai exigir reação. Aí surgem os guerrilheiros. Aí passa a ser subversivo. Se você lutar contra a ditadura, tu passa a ser subversivo. Está subvertendo a ordem. Mas é comunista, né? Qualquer coisa que eles querem, pô. E no dia 22 deste mês, em 1932, companheiro, irmão. Rapaz, nesse ano tem um marco muito interessante no dia 22, que foi em El Salvador, porque acontece, olha só, mais uma insurreição, tanto dos camponeses quanto dos indígenas. Essa insurreição, ela teve uma inspiração socialista, que se alastrou pelo oeste de todo o país, rapaz. A repressão ao movimento, portanto, constitui um verdadeiro etnocídio, resultando em cerca de 25 mil mortos e desaparecimento de povos e línguas da região. Quer dizer, é algo assim, o poder, ele é extremamente violento contra qualquer um
que possa questioná-lo. Você viu o que está acontecendo aqui no Brasil? Doa a BR Distribuidora, doa não sei o quê, doa a SEDAI, doa a Petrobras, vai doando tudo. Não é para o capital internacional, como eles mascaram, é particularmente para os Estados Unidos. Agora, encerrando então os fatos, essas guerras que aconteceram, essas revoluções, né, que aconteceram na América Latina, nós podemos encerrar o dia 23 com qual fato? Antes de nós fazermos a leitura, é um fato que me chamou bastante atenção no ato que aconteceu, nessa leitura que o companheiro vai ver, que foram extintos línguas e povos. Línguas e povos, é verdade. Vê aqui, o povo maia, os espanhóis detonaram aqui com as pessoas não têm, as pessoas que naquela oportunidade exercem o poder, que têm o poder na mão, simplesmente não têm a dignidade de preservar aquilo. Você não vê aqui no nosso caso aqui, vamos para a Europa para visitar prédios velhos. E aqui, nossos prédios velhos aqui, eles vão derrubando tudo para quê? Porque a gente não tem história. Quem não tem história, não tem o que defender. Mas dia 23, quem não tem história, não conta história. Não conta história. Então vai lá, Bernardo voltou, Leonardo Bifano também, André Lobão está firme. André Lobão falou o seguinte: estão pulverizando o Brasil. É exatamente isso. Estão pulverizando o Brasil, entregando todo o nosso patrimônio, acabando com o Estado brasileiro, e o Brasil, que era uma república, passa a ser de novo República dos Estados Unidos do Brasil. Portanto, encerrando então. Já encerrando, mas naquela leitura daquela poesia, naquela poesia, o Brasil está sendo um grande banquete que está sendo servido. Né? Exatamente. No dia 23 deste mês de 1900... Uma virgem que todo mundo quer comer, segundo aí o sábio. No dia 23 deste mês, em 1925, no México, ganha a repercussão o livro Los de Abajo, de Mariano Azuela, considerado o primeiro romance importante da Revolução Mexicana. Neste momento, outras grandes obras de cunho social passam a chamar a atenção da crítica latino-americana. É verdade. Agora, Furtado, naquele nosso módulo do destaque daquelas pessoas da área da cultura, nós falamos no Tião do Carro. Eu até... 74 anos. Eu até fiquei em dúvida, até comentei com você, né? Verdade. Fiquei em dúvida, porque no meu ponto de vista, né, e eu estou vendo agora que realmente eu estava equivocado, era Tião Carreiro. Eu estava falando, mas não é Tião Carreiro. Beto Carreiro. Não, é Tião Carreiro. Tião Beto Carreiro Carreiro é outro segmento. O Beto Carreiro, aquele lá do parque, lá de Paraná, não é isso? E o Tião Carreiro, inclusive o Tião Carreiro, ele é muito considerado na música regional. Mas aqui especificamente é Tião do Carro. Ele está completando 74 anos. Furtado, olha só, um abração para o João Madeira. João Madeira, lá de Maricá, lá de Itaquaçu, do Recanto, ele faz, o João Madeira, ele faz um camarão no bafo, que tem fila na porta do restaurante dele. Aí, João Madeira, isso é um jabá, hein? Isso é um jabá, né? Ele tá bem servido lá, o pessoal está gostando muito, hein? André Lobão falou aqui do Porto Rico do Sul. Traduz aí, o que é isso aqui? Porto Rico do Sul, não entendi, Lobão. Ele tem não entendi. Porto Rico do Sul. Vai um abraço para o Sininho Marcos, que entrou. Depois me explica aí, Porto Rico do Sul. Lobão? Mas aqui a gente estava falando aqui... Do Tião do Carro, né? Tião do Carro, queremos agradecer as pessoas que nos estão dando prazer, né? E gostaríamos sim que fizesse comentário, né? Para que a gente pudesse fazer a leitura aqui. Mas, falando aqui do equívoco que a gente cometeu aqui, na realidade é Tião do Carro, o nome dele é João Benedito Urbano. Rapaz, ele é do mesmo ano. Ele nasceu no dia 17 de junho de 46, em Vargem Grande do Sul, São Paulo. Ele é cantor, compositor, violeiro, trabalhou como músico de estúdio e toca viola em disco de artistas. Aqui, entendeu? Aí, ó, Tião Carreiro, viu? Tião Carreiro e Rolando Pudim.
E aí por aí vai, porque ele tem bastante coisas sobre o nome dele, né? É verdade. E a participação dele em vários segmentos. Jackson Tunes, Pagodinho, Santarém, a pessoa dele aí. Agora, companheiro Ivan, você, por essa pessoa, você tem uma grande admiração, né? Que nasceu no dia 19 de 1 de 42, em Vitória, no Espírito Santo. Nossa, e foi embora no dia 7 de junho de 1989. A nossa querida Nara Lofego Leão, Nara Leão, nossa cantora, que apadrinhou aquele grupo da Bossa Nova na casa dela, né? Deu maior força. Bacana, Nara Leão. Família da Nara Leão, vai um grande abraço nosso aí. E está feito aí nossa pequena homenagem, que nós vamos ter que começar agora a correr um pouquinho mais. Por que, Furtado? No dia 19 também tem um grande compositor, não é não? Qual é o nome dele? Xangô da Mangueira. É isso aí. Não vou dizer não, porque é da área ali, daquele triângulo ali, entendeu? Porto Rico do Sul, Lobão falou que é o Brasil de hoje. É isso aí, velho. Aí, então tá feito. Tá feito aí o comentário do nosso querido André Lobão. Xangô da Mangueira, Furtado. O Xangô da Mangueira, que é da área ali, da da Praça da Bandeira, Estácio, e da Mangueira especificamente, Olivério Ferreira, que nasceu no dia 19 de 1 de 1923 e nos deixou no dia 7, olha só, dia 7 do 1. Furtado, nós fazemos esse trabalho também na área da cultura, para não ficar uma transmissão pesada, enfadonha. Então, nós procuramos as pessoas desse intervalo para poder fazer as nossas homenagens também a essas pessoas do bem. Foi Xangô da Mangueira, ó, tá vendo? Em 1935, Furtado, ele já desfilava na escola de samba Unidos de Rocha Miranda. Daí, bacana, né? Então, acho que... olha só, ele era da Mangueira, mas nasceu onde? Nasceu aonde que ele nasceu? No Rio Comprido. Quero você, né? Bairro do Estácio. Bairro de Bomba. Modéstia à parte. Modéstia à parte. Você não quer sacanear ninguém, não é isso? Você quer dizer o quê? Só quero mostrar que na Praça da Bandeira também tem gente de bem. Ih, meu Deus do céu! Mas também mandar um grande abraço para a Gracinha Leporassi, fazendo 70 anos, né? Isso. Maria da Graça Leporassi, adoro. Cantora, ela canta legal demais, rapaz. Ela é irmã do Fernando Leporassi, baixista, né? Baixista e compositor. Bacana. E da cantora Mariana, né? Mas ela no Brasil, cara, ninguém conhece. Ela está radicada nos Estados Unidos, né? E ela se casou com o grande Sérgio Mendes, lá nos Estados Unidos, né? Agora, Furtado, esse Edmundo, eu sei que você gosta bastante dele. Quem é esse Edmundo? O Edmundo, ele fez muita parte. Ô, João Madeira aí. João Madeira, obrigado, professor. E parabéns à dupla, ótimo trabalho. Valeu, JM. Vamos aí, João Madeira. João Madeira é do Camarão? João Madeira é do Camarão. Vamos chegar lá, hein? Camarão do Bafo. Vai bancar um camarão pra gente aí, ó. Esse é o jabá, hein? O mundo todo está sabendo do teu camarão. Todo mundo está sabendo. Como o companheiro Ivan falou, porque não é só o nosso programa, não é uma coisa pesada. Evidentemente que se a gente for se atentar para isso, vai ter uma coisa pesada, até porque essas pessoas que nos dirigem são os grandes causadores disso, né? Só fazem mal. Mas, como a gente estava falando aqui, o Ed Maciel, que é o grande Edmundo Maciel Palmeiras, né? Ele tinha um conjunto que praticamente fez parte da nossa juventude. É verdade. Ed Maciel. Aqueles bailes, né? Daquela época. E é o grande Ed Maciel. Ele nasceu no dia 21 de 1 de 1927, em Belo Horizonte, e nos deixou no dia 4 de 8 de 2011. Ele era instrumentista, trombonista, arranjador, compositor, maestro, filho de músico, irmão do também trombonista Edson Maciel. E a partir de 1940 fixou residência aqui no Rio de Janeiro, né? Agora, esse aí também, que vem agora, fazendo 72 aninhos, né? Ele é de Janeiro. Nasceu no mesmo ano que eu.
Ronaldo Bastos Ribeiro, Você nasceu em 48? conhecido como Ronaldo Bastos. Quer dizer, então, daí, grande Ronaldo Bastos, poeta, letrista da melhor qualidade, produtor musical, e nós mandamos também o nosso grande abraço para o Ronaldo Bastos, né? Que fez dupla aí com Toninho Horta, Flávio Venturini. Quer dizer, o cara está rodeado aí de gente da melhor qualidade, né? Em 2017, inclusive, portanto, ele prestou um depoimento para a série Depoimentos para a Posteridade, né? Lá no Museu da Imagem do Som, ali na Praça 15. Praça 15. É interessante, parece que agora mudou, né? É, parece que mudou. É, isso aí. Mas antes de nós irmos para o grande Babaú, uma coisa que me chamou bastante a atenção são essas consequências. Quer dizer, você é de 48, o técnico de futebol que diz que é juiz, né? Roberto Ribeiro também de 48, né? É verdade. Puxa vida, só eu que sou velho de 46, mas... Estamos aí juntos, Tá aí. rapaz, estamos juntinhos aí. Aí em seguida vem uma relação, né? De vários De novo, aniversariantes. de novo. Babaú, da onde? Babaú da Mangueira. Faria 106 anos. Valdomiro José da Rocha. Vai um grande abraço aí para os mangueirenses. Esse nasceu mesmo na Mangueira, nasceu na travessa do Saião Lobato, número 24, hoje Buraco Quente da no Morro da Mangueira. Mangueira. Ele nasceu em 1914 e nos deixou. Olha a profissão do cara, foi carregador de sacos. Isso. E depois foi o que depois? Ele Carregador de fez- saco. Ele foi carregador de saco e chaveiro dos bondes da Light. Partideiro. Partideiro. Aí. Foi parceiro de quem? Rapaz, é tudo. Foi parceiro de quem? O Babaú da Mangueira? É tudo no veneno, né? Tudo no veneno. É tudo cobra, Tudo cheio de cobra, veneno. verdade. Né? Do grande Cartola. Parceiro do Cartola. Cartola. E quando menino, então, ele viu a fundação da escola, né? É, Da do, Mangueira, né? do Bloco dos Arengueiros. Mas ele, em 1928, ele fez parte de qual bloco? Tá? Então, ele faz parte do grande Bloco dos Arengueiros. É isso aí. O Bloco dos Arengueiros é o primórdio Da Mangueira, da da Mangueira. da É, isso aí. Isso aí. E ele bacana. foi um compositor, seu primeiro samba enredo para a escola do Tuiuti, bonito de Tuiuti. Né? Em 1993, já cego, por um glaucoma com 2 escolas unidas de Vila Valqueire, foi casado durante 50 anos com Maria Geralda de Souza. Legal, isso aí, Nossa bacana. homenagem, né? Essa grande homenagem. Isso aí. Agora a nossa produção também fez um levantamento, né? Fez aqui um apanhado, quando nós fizemos a apresentação, nós falamos que todos os editais que foi anunciado pelo ex-secretário que citou o tal do Goebbels da vida aí, né? Ele foi, então para o Alexandre Santini, que atuou no Ministério da Cultura, ao lado de Juca Ferreira, editais ferem o princípio da impessoalidade. Carol Proner defende recurso à justiça. Isso aí é matéria dos jornalistas livres. Quem quiser, visita o site do Jornalista Livre. E nessa matéria, Furtado, há uma entrevista. Por quê? É uma reação que se está fazendo a esse camarada que passou igual um raio pela Secretaria Especial de Cultura, não é verdade? E nessa matéria, então, há algumas perguntas com resposta. Bruno Terezena, por exemplo, aí pergunta assim, como foi, Bruno Terezena pergunta para o Alexandre Santini, como foi a repercussão do vídeo de Alvin no setor cultural? E o Alexandre Santini respondeu: o vídeo é estarrecedor. O agora este que nunca tinha que ser, né? Secretário da Cultura, a gente nem vai ver o nome desse nome. RA, Uma performance macabra
com tom estética e conteúdo de inspiração nazista que chocou não só o setor cultural, mas toda a sociedade brasileira de um modo geral, que infelizmente reagiu à altura da gravidade do episódio. Em uma onda de repúdio generalizada que levou à demissão sumária desse cidadão. Não sei nem sabendo que podemos falar. Nós agora, nós estamos correndo um pouquinho, né? Para dar avançado no tempo, nós vamos mandar um abraço aqui pro Vicente Portela e pro Ricardo Henrique Cantarelli, grande Cantarelli que entrou aí agora. Furtado, tem uma outra pergunta também que o Bruno Terezena fez para o Alexandre Santini. Qual foi a pergunta, Furtado? E os editais? O que deve acontecer com ele, companheiro? Aí o Alexandre Santini respondeu o seguinte: é preciso que sejam cancelados. O próprio anúncio de um edital voltado a uma, abre aspas, arte conservadora. A arte, ela tem um papel, Furtado, de ser exatamente uma arte que avança, né? No futuro, uma arte de vanguarda e tal, e o cara quer que seja uma arte conservadora. Só isso já fere o princípio da impessoalidade administrativa. Não tem que fazer o que o secretário quer. Não tem arte, não tem que fazer isso. Isso já configura uma ilegalidade. Não cabe ao governo nenhum interferir no sentido do pensamento e da criação. Em nenhum momento, nos últimos 30 anos de experiência democrática no Brasil, isso aconteceu. É preciso que, além da demissão, os atos de ofício do ex-secretário sejam cancelados, entre eles os editais e nomeações também. E esse secretário deveria ainda responder perante a justiça por apologia ao nazismo. Mas o Bruno Terezena, Furtado, pergunta assim: como foi sua experiência no MINC e a diferença deste governo? E o Alexandre Santini, ele responde: há um abismo entre as duas experiências e momentos históricos. O abismo em que o Brasil cai quando elege esse cidadão que hoje é presidente. Cai a visão antropológica de cultura, as três dimensões simbólica, econômica e cidadã, das políticas culturais que influenciaram as políticas públicas no Brasil e no mundo a partir das bases estabelecidas pelo ex-ministro da Cultura, Gilberto Gil, o ex-ministro, né? E Juca Ferreira, durante os governos de Lula. É verdade. Isso aí é fundamental, né, Furtado? Mas agora não tem uma atriz que foi aceita para ser... Essa atriz é outra. Não tem uma atriz aí? Nazistinha também. Não tem uma Mas atriz. o Bruno Terezena, Furtado, o que ele faz? Qual é a pergunta dele? O Bruno Terezena, ele pergunta o seguinte: como combater esses ataques na cultura por parte do governo? E o que responde o Alexandre Santini, companheiro? Ele responde o seguinte: a sociedade tem reagido fortemente a esses episódios, levando o governo a recuos e derrotas pontuais como essa. De vez em quando ele faz um negócio de manhã e desfaz à tarde. Graças à atuação de alguns setores, da mídia e de movimentos sociais. De alguns setores. A sociedade civil organizada, as instituições, artistas, movimentos e coletivos se posicionam e têm capacidade de polarizar a opinião pública. Isso é fundamental. Aí você vê, enquanto isso, quando eles fazem essa bobagem toda, essas babaquices todas, enquanto isso o povo segue sendo vilipendiado em seus direitos sociais. É só olhar o caso do INSS. Não são coisas isoladas, é tudo parte de um mesmo projeto, Furtado. É tudo parte de um mesmo projeto. Mas o Bruno Terezena faz uma outra pergunta também, Furtado, que você vai me responder no lugar do Carol Plana. Ele pergunta assim: os editais anunciados por Alvim apresentam inconstitucionalidade?
E o Carol, né? A Carol Kroner responde da seguinte maneira: não conhecemos a redação dos editais e, portanto, não dá para saber com a devida exatidão ainda, né? Fica a grande questão se o edital viola o princípio da impessoalidade ou se é um espelho do discurso feito pelo ex-secretário. Doideira, né? Aí, o companheiro Ivan, me parece, para finalizar, né? O Bruno Trezena, ele faz a seguinte pergunta: como a sociedade e as organizações podem reagir juridicamente, companheiro? A Carol Collor então responde: o Ministério Público Federal já foi acionado pelos advogados. A Associação Brasileira de Juristas se pronunciou repudiando as palavras dos secretários. A Ordem dos Advogados do Brasil, a Confederação Israelita também repudiou, visto que o discurso plagiava palavras do ministro nazista alemão Joseph Goebbels. Houve reação de muitas entidades jurídicas. Ministros do Supremo, Furtado, também se manifestaram, como foi o caso do ministro Dias Toffoli e do Gilmar Mendes. Todos têm unanimidade, todos têm que ver o edital para ver se reproduz o discurso absurdo do ex-secretário. E todos e todas que se sentiram ofendidos pelo discurso devem recorrer à justiça também. A apologia ao ódio contra direitos humanos, contra a humanidade, que foi o caso do Holocausto, devem ser combatidos. Não se pode aceitar passivamente tudo isso. E aí vem uma série de links, né, que também vão ficar disponíveis para vocês. Visita lá o site professorivanluiz.com.br e vocês vão encontrar. E chama bastante atenção da gente também, né? O repúdio da Alemanha. Isso, a Alemanha também. A Alemanha também repudiou, falando que não concordava com esse tipo de situação. Foi muito importante esse posicionamento do próprio país que viveu aquilo ali. Exatamente. Infelizmente. E esse camarada que está aí dizer que nazismo é coisa de esquerda. Esse não sabe nem. Mas em 2019... Será que ele sabe quem descobriu o Brasil? Olha só, mas nós selecionamos também, está aí na mídia, as frases que esse presidente que está aí, que ele falou em 2019. Mas as frases que ele falou em 2019 poderiam ser ditas no século passado. Nos últimos 365 dias, esse presidente que está aí não perdeu a oportunidade de falar, gritar e ofender milhares de pessoas. E, é claro, agradar os seus admiradores, né? Olha só, Furtado, se teve uma coisa que esse presidente fez muito bem nesse primeiro ano de governo, foi gerar polêmica, né? Aí você vê frases que esse camarada aí fala. Ele falou muito, mas muito, Furtado. E muito, vamos reproduzir aqui uma das frases dele. Quem quiser vir fazer aqui, quem quiser vir aqui fazer sexo com uma mulher, fique à vontade. Isso no 5 de abril de 2019. E disse ainda: o Brasil não pode ser um país do mundo gay, de turismo gay. Temos famílias. Isso foi em 25 de abril de 2019. Essas duas pérolas foram ditas em abril, em um café da manhã com um jornalista. Esse cidadão aí, esse presidente aí, comentava a decisão do Museu Americano de História Natural de Nova York de não sediar um evento em homenagem a ele, e afirmou que começou, abre aspas, a tomar pancada do mundo todo quando eu acusei o kit gay. Outra frasezinha: eu comecei a assumir essa pauta conservadora, essa imagem de homofóbico ficou lá fora. Isso não prejudica investimentos, está prejudicando até hoje. O pessoal, quando fala em dinheiro, olha lá, o Brasil não pode ser um país do mundo gay, de turismo gay, tá vendo? Temos família e tal. Quer dizer, e tem várias. Vocês, ao entrarem lá no site professorivanluiz.com.br, vocês podem assistir o programa
e ele tem um link aonde vai ficar na íntegra o programa, com todo o conteúdo, com todo essas, às vezes até bobagem também, né? Que nós vamos deixar lá disponível para todo mundo. Aí quando fala que, aí a situação que ele fala, que a questão ambiental só interessa aos veganos, que comem só vegetais. Então é por isso que o cara falou lá que o pobre tem que comer mato. Vegano só se importa no meio ambiente, que só come mato, tá vendo? É uma sabedoria assim, que é um negócio muito sério. Como é que a pessoa fala se o Rui Barbosa viesse? Ih, meu Deus, ia se matar, nem acreditar. Quer dizer, é só belas Ele nem frases. sabe quem é Rui Barbosa. Essas frases vão ficar tudo lá. Também tem dentro do Abraham um trauma, também tem coisa dele lá separado, né? Que ele tenta esclarecer que não está defendendo a volta da monarquia e tal. Olha, é muita bobagem. Isso foi em 2019. Aí está lá assim, que venha 2020. Aí em 2020 veio. O que traz 2020 para nós, Furtado? O que traz 2020? Eu fico meio... Pelo secretário nazista. Né? Aí você vê, ministros e OAB repudiam manifestação nazista de ex-secretário do governo. Então, também vai ficar na íntegra lá. Mas de repente, esse questionamento que está se fazendo para esse cidadão que foi ministro, sei lá, porque ele foi lá, porque não existe mais o Ministério da Cultura, né? Não acabou. Não precisa. Eu não sei se essa atriz aí sabe. Olha aqui, mandar um abraço aqui, Furtado. Claudiomar Galteres de Faria, desculpe demorar tanto, hein? Um abraço, Reinaldo de Oliveira, Paulo S. Neves, Gígio Guaraciaba e Altamir Tavares também. Altamir Tavares. Vai aí, um grande abraço aí para vocês. Né, companheiro? Eu nem sei se essa senhora aí que é atriz, aí você sabe se que existe o Ministério da Cultura. Ih, sabe de nada, não existia. Mas o ministro Gilmar Mendes falou o seguinte, olha o que ele falou. Olha a que riqueza, foi Gilmar Mendes, né? Gilmar Mendes, a riqueza da manifestação cultural repele o dirigismo autoritário nacionalista. A arte é, na sua essência, transformadora e transgressora. Claro. Isso é uma característica da arte. Claro. O que faz do Brasil um país grandioso é a força da sua cultura, fruto de um povo profundamente miscigenado e diversificado. Incrível. Gilmar Mendes, palavras do ministro Gilmar Mendes. Agora, nós podemos também aqui, se for o caso, reproduzir, né, o que a nota que a OAB emitiu na íntegra. Portanto, a diretoria do Conselho Federal da OAB, isso é fundamental nós deixarmos registrados aqui no nosso programa. A OAB, então, a diretoria do Conselho Federal da OAB, manifestou total repúdio e indignação com a fala do secretário da Cultura, Roberto Alvim, que publicou manifestação reproduzindo com absoluta e pensada similaridade o discurso nazista de Josef Goebbels, né? Então, e quando ele falou que era coincidência, Gustavo, até a música Wagner que ele botou, e Wagner era adorado no fundo, era exatamente adorado pelo Hitler, entendeu? Aí, Furtado, o que resultou o nazismo? O nazismo que antes disso, Furtado, um grande abraço para Maria Rita Baora. Dona Maria Rita, grande abraço. E por César Augusto Pérez também, está sempre com a gente aí, legal, valeu. Então, como a gente quer sempre elogiar os companheiros e companheiras que nos dão prazer, né? O nazismo, o que resultou no Holocausto. Às vezes as pessoas nem sabem o que é isso, né? O nazismo resultou no Holocausto. Com o assassinato de milhões de judeus. Foi uma das piores passagens da história da humanidade e jamais pode ser utilizado como forma de pensamento, referência ou argumento de qualquer governante em nosso país
que somos um país ordeiro, né? Porque, inclusive, constitui crime previsto na lei 7.716 de 1989. Mas, Furtado, a fala é reproduzida, então, por esse secretário de Cultura, ela evoca, Furtado, referências claras a uma pessoa que promoveu o genocídio, a divisão racial e tantos outros crimes. Diante do ocorrido, então, a manutenção do referido secretário em cargo de tamanha importância é absolutamente inaceitável. A cultura brasileira, uma das mais ricas e plurais do planeta, que tem sua importância, é absolutamente inafeitável. A cultura ela é tão rica, né, desse planeta, Plural, né? É plural, as suas diretrizes esculpidas no artigo 215 da Constituição Federal, não pode conviver com quem tem pensamento vinculado ao passado sombrio da história da humanidade, razão pela qual se mostra inadmissível e insustentável a permanência desse referido secretário, ainda bem que não disseram o nome, no cargo de tamanho relevo para a nossa sociedade. E aí, companheiro, como disse o grande poeta Celso Capu, a ordem dos advogados do Brasil, ela fala o quê, companheiro? Ela legitima, a OAB, ela é legítima defensora da democracia, das liberdades e da sociedade. E a OAB entende como necessária a adoção de todas as medidas para a retratação pública do mencionado secretário e a sua substituição imediata por quem efetivamente demonstre consciência, Furtado, do papel da cultura e da democracia em nossa sociedade, sem flertar com falas ou pensamentos que são combatidos por todas as pessoas, isso, independente de raça, credo, cor ou ideologia, Furtado. O que mais você pode dizer? O companheiro Belisário dos Santos Júnior, presidente da Comissão de Direitos Humanos, a IASP, Instituto dos Advogados de São Paulo, disse por meio de nota que abre a eventual legitimidade que deriva das urnas não dá aos governantes nem em seus prepostos o direito de esquecer os deveres como agente público e servirem à prática de intolerância ou de discurso de ódio. Fecha a aba. Mas abrindo aspas aí, companheiro, foi anunciado o que na sua demissão? Foi anunciado a sua demissão, mas que fique a lição: condutas como essa tem que ser na mesma hora combatida, criticada, não pode ser admitido em hipótese alguma que um agente público possa se servir da intolerância ou do discurso do ódio. Nós não podemos, a sociedade brasileira já está madura o suficiente para não aceitar isso. Mas o Procurador-Geral da República disse o que, Furtado? Já o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse que a ideologia política admissível no Brasil é a democracia participativa, que tem como princípio fundante a liberdade de expressão. Ideias nazifascistas são totalitárias e destroem a democracia. Daí porque, nesta excepcionalidade, a liberdade de expressão pode ser relativizada, consoante o paradoxo da tolerância de Karl Popper. É verdade. Nós já vemos então, Furtado, sem citar o nome dele, utilizando trechos de um conhecido discurso, já não caracteriza o que para o famoso caso Elvânia significa discurso de ódio e não liberdade de expressão. E mais dado o cargo, o ônus argumentativo não seria ainda maior
em razão da posição que esse sujeito ocupava. No caso do secretário, então, que é governo brasileiro que assume, no caso desse secretário, então, é o governo brasileiro que assume o discurso de Goebbels no lançamento de uma política pública. Pois, se entre os critérios vier expressamente a exclusão de manifestações culturais em benefício de outras, aí não há muita dúvida de que se trataria de racismo, porque o plano e culturas estariam sendo excluídas do processo. Portanto, é desarrazoado pensar no artigo 20 da lei do racismo. Também está o link, vai ficar o link disponível. A partir do precedente Elvanger, disse o jurista Lênio Streck, lembrando de uma jurisprudência do STF em 2004. Mas houve revolta política, Gustavo? Houve. Um dos primeiros a se pronunciar tinha sido o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Ele disse o quê? Rodrigo Maia. Você vê como é que são as coisas. Para esse cidadão tomar alguma medida, né? O secretário da Cultura passou de todos os limites. É inaceitável, o governo brasileiro deveria afastá-lo urgente do cargo. Pontuou. Demorou. O presidente do Senado também condenou o fato. É inadmissível termos representantes com esse tipo de pensamento e, pior ainda, que se valha do cargo que ocupa para explicar simpatia pela ideologia nazista e absurdos. Repita as ideais do ministro da Informação de Adolfo, que infligiu o maior flagelo à humanidade. Triste, né? Muito triste. Então, depois vem Marcos Pereira também, tem várias pessoas que se manifestaram. Como você fala, né? No seu e-mail, né? Vai lá no site, assiste o programa e depois clica lá no link que vai remeter para o blog, onde vai ficar tudo lá. Essa matéria é muito grande e nós já estamos realmente avançando aqui o nosso limite e nós queremos deixar para todos aí. Opa, Nelson Novaes também chegou aqui, legal, grande abraço, Nelson Novaes Rodrigues. Então, nós queremos deixar aqui um grande abraço para todo mundo e dizer que eu e Furtado estaremos de volta aqui na próxima quinta-feira, se houver uma permissão importante. Até a próxima quinta-feira e que todos sejam felizes na medida do possível. Olha só, companheiro, antes de nós encerrarmos, né? Inclusive estamos passando de horário, mas são tantas coisas. Ainda tem uma matéria que nós gostaríamos de comentar, né? Que infelizmente devido ao tempo não foi possível, mas provavelmente na próxima edição estarei fazendo uma hora e 18 minutos. Estarei fazendo um comentário sobre aquela da vigilância, sobre o trabalhador, né? Do Chile. Vamos fazer um comentário aí, vamos fazer uma série sobre. Nós temos inclusive uma série já feita sobre essa matéria. Exatamente, sobre. E outra coisa, né? Desculpa aí, companheiro. Outra coisa também que hoje nos chamou bastante atenção, mas muita atenção mesmo, foi a participação dos trabalhadores da Shell na discussão da sua pauta de reivindicação. Os trabalhadores tiveram um posicionamento muito importante, questionaram, né? Não foi aquele fato de chegar e votar, né? Não, chegaram, votaram questionando a proposta da empresa, que vai ser remetida o resultado, lógico, evidente, para a direção. E também a proposta da Repsol, que foi apresentada, que vai ser discutida com os trabalhadores, e possivelmente marcaremos uma assembleia. Já está pelo menos já data, não foi? Data, acho que é 28, né? Acho que é 28, sim. E pedimos aí uma paciência com os nossos ouvintes. Então, manda um abraço lá, antes de terminar, para o Leonardo Bifano e para Manuel Magalhães também. Pô, e o quindim do Antônio sumiu. O Antônio sumiu, né? Quindim do Antônio? Você faz muita falta. Mas o Bernardo Martins fez aqui um comentário. Ele falou assim: a arte não tem fronteiras. Ela cria, ela inova, mas vai falar isso
Não vai falar isso para um estúpido. É difícil. Valeu, Bernardo? De repente, se você falar para uma parede, ela até entende, porque dá o eco, né? De repente, né? Parede tem ouvido? Tem parede, tem ouvido, pelo menos se fala. Outra coisa é o seguinte, e nós queremos pedir aqui desculpa, porque passamos aí do horário, mas é muito boa a participação das pessoas que nos dão esse prazer. Talvez eles não tenham a dimensão do prazer que nós temos em ler o nome dele, de fazer os comentários. Isso é respeitoso. É muito respeitoso, e cada vez mais faz com que a gente até se emocione, né? Claro, Se emocione. E pedimos aí. Não esquece de ir lá no YouTube, procura lá, MP373, são Notícia Petroleira, Tudo. 373. Aí prestigia a gente. Com certeza. Se inscrevendo lá no canal. Então, baseado nisso, nós estaremos de volta na próxima quinta-feira, se assim permitir o grande arquiteto do universo. Valeu?